Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo do Marista Paranaense, tá? Então a gente vai falar hoje sobre um pouquinho sobre o renascimento comercial urbano, da página 40 até a página 48 do livro de vocês, tá? Então começando aqui, pessoal, o surgimento do comércio e das cidades na Europa. Basicamente é isso que marca esse processo aí de renascimento comercial urbano, tá, gente? Nós vamos ter basicamente lá um declínio, né, do comércio lá durante o período do apogeu, né, do feudalismo na Europa, que são os séculos 10 e 11, né? E ao mesmo tempo, em contrapartida, nós temos o aumento do feudalismo nesse período, né? Porém, a partir lá, já no século 11, o comércio começa a aumentar, né, até que ele inverte nesse processo aqui, seguindo essa linha lá durante a Baixa Idade Média, que é o que a gente está estudando agora. Tá? Muito bem. Quando o comércio começa a aumentar, né, quando que ele vai começar a aumentar de fato? Entre os séculos 11 e 14. Né? 14 a gente vai ter uma crise, vou falar para vocês lá no final da aula. Tá? Então esse período a gente chama de Baixa Idade Média. Onde vai ocorrer isso? Na Europa. Na Europa é o cenário desse processo aí do renascimento comercial urbano. Quem? Os mercadores italianos, né? Genoveses e venezianos. Eles traziam principalmente produtos lá do Egito, da Síria, de Constantinopla, né? E esses produtos eram as famosas especiarias, né? Tinha tudo um pouco, geralmente condimentos, né? Como pimenta, cravo, açúcar, arroz, canela, marfim, perfumes, etc. Tá? O que vai acontecer? No início não eram cidades assim como a gente tem hoje, né? Obviamente, né? Primeiro que a estrutura era bem mais simples. Porém, no início mesmo não eram nem as cidades medievais, eram as feiras que começaram a surgir e depois deram origem a essas cidades. Duas feiras bem importantes aí, famosas, são a Feira de Paris, né, que deu origem a Paris, e a Feira de Champagne, na França, né, que foram bem importantes nesse processo. Elas duravam, né, cerca de 15 a 60 dias, aconteciam aí entre uma ou duas vezes por ano. Tá? Quando essas feiras começaram a crescer, elas, né, demais, elas passaram a se tornar os burgos, né? Aí sim surgiram as cidades, as pequenas cidades que tinham o nome de burgos, né? Burgo, na realidade, era um nome dado à fortificação que nós tínhamos ao redor, né, da cidade. Essa cidade fortificada, essa muralha, era chamada de burgo. E assim, quem morava dentro dessa cidade fortificada eram chamados de burgueses, ou a burguesia, como a gente conhece. Muito bem. Por que será que o comércio então passou a se expandir tanto nesse período? Não foi só o motivo, né, como eu falei para vocês, dos comerciantes ali italianos, né? Nós tivemos também as cruzadas e as inovações técnicas. As cruzadas, principalmente a quarta cruzada, acabou abrindo caminho, né, para o Oriente, para comercializar com o Oriente, tá? Já as inovações técnicas, né, elas acabaram por produzir uma série de alimentos, uma grande quantidade de alimentos, a charrua, a rotação criando culturas, o moinho, né? Uma série de alimentos, uma grande quantidade de alimentos, o que fez também com que a população, né, dos feudos aumentasse. Tá? E esse aumento de população fez com que muitas pessoas fossem morar nas cidades. Né? Entre elas, nós vamos ter os filhos de alguns senhores feudais, que não vão ter terras, né, para eles, e nós vamos ter alguns servos que vão ver uma possibilidade, numa qualidade de vida melhor nas cidades. Muito bem. As cidades, elas passam a usar as moedas, né? Usar dinheiro, quando numa época lá, durante o feudalismo, não se usava moedas, não se usava dinheiro. E faz surgir também a figura de um banqueiro, né? Como nós temos na imagem aí, o banqueiro fazendo troca, o câmbio, né, das moedas. Trocava-se lá um ducado por um florim, por exemplo. E também faziam-se empréstimos a juros, o que era veementemente, né, condenado pela igreja. Né? A igreja ela acabava condenando o uso principalmente de empréstimos de dinheiro, né, com empréstimos por um tempo, né, que é o que acontece com o empréstimo a juros. Você empresta o dinheiro e você paga um juro por um tempo que você fica devendo para essa pessoa esse dinheiro. A igreja condenava, o nome dessa condenação era usura. O tempo não podia ser vendido, o tempo era de Deus, né? Como eu vou vender o tempo de Deus? Não posso. Muito bem. Também nessas cidades, muitos
trabalhadores se organizavam, né, em corporações de ofícios, ou guildas, ou ranças, como são chamadas ali no livro de vocês. Essas ranças, guildas, eram, na realidade, associações de trabalhadores do mesmo ramo, né? Então, por exemplo, sapateiros, ferreiros, juntavam-se entre eles e eles se ajudavam, era uma associação de trabalhadores. Eles se ajudavam pagando lá uma taxa por mês, né? Funcionava como uma espécie de um sindicato hoje, né? Inclusive é a base dos sindicatos. Eles também tinham categorias dentro dessas corporações, né? Os aprendizes, que eram os primeiros que começavam na carreira dentro das oficinas de trabalho, né? Os oficiais, que já recebiam um salário, tinham uma função. Os mestres artesãos, que eram os donos dessas oficinas e tinham maior experiência nesse ramo que eles trabalhavam. Tá? Elas também organizavam a qualidade desses produtos que eram vendidos por essas oficinas. Então a qualidade era mantida, o preço era parecido. Então eles controlavam a qualidade também desses produtos. Tá? Muito bem. Assim a gente já vai chegar na crise do século XIV, né? Que é o fim do feudalismo. Né? Como que acontece de fato o fim desse feudalismo? A peste negra é um dos primeiros que vão dar condições para acabar com o feudalismo dentro da Europa. Condições entre aspas, né, porque vão ser as consequências, né, para o fim desse feudalismo. As péssimas condições de higiene da Europa era horrível, né, morar na Europa. Você tinha rua cheia de esgoto, cheia de rato, cheia de bicho, barato, enfim. Porque as pessoas não tinham, né, não tinha lá fossa, né, não tinha rede de esgoto. Eles pegavam e jogavam, né, o pericão pela janela lá, né? Ia de tudo. Todos os dejetos que você pudesse imaginar estavam no meio da rua. Então, inclusive, as ruas eram um lodo, assim, né, nojento. E isso facilitava a transmissão de doenças, obviamente, que eles nem sabiam, nem tinham noção naquela época, né, dessa questão sanitária, que só vai acontecer lá no século XIX. Tá? Então, uma bactériazinha chamada Yersinia pestis, que hoje qualquer antibiótico simples aí acaba matando ela, mas isso não inviabiliza a possibilidade de existir essa doença ainda, ela existe, ela não foi totalmente erradicada, né, que é a peste negra ou peste bubônica. Essa bactériazinha ela era transmitida pela picada do rato. A pulga lá picava o rato, depois picava o ser humano e transmitia a bactéria. Tá? Ela foi trazida do Oriente, né? Então a gente tem essa visão uma visão até um pouco preconceituosa nos dias de hoje, né? De que o Oriente sempre é o responsável por tudo, né? Nós estamos vivendo hoje, inclusive essa aula por causa de uma pandemia, né? De uma doença, o coronavírus, né? Que surgiu lá na Ásia, né? Deduz que surgiu lá na Ásia, né? De uma mutação lá natural, né? Do vírus, do coronavírus, e ela está aí espalhada por todo mundo. Como se trata do mundo todo, a gente chama de pandemia. Lá na época da peste negra, a gente chama de epidemia, porque ela atacou principalmente a Europa, né? Ela veio, né, do Oriente, mas principalmente a Europa foi alvo dessa doença. Então, formavam-se bulbos nas pessoas que pegavam essa bactéria. Bulbos são bolhas gigantes, escuras, e a ponta dos dedos também ficavam pretas, escuras, assim, horríveis, né? E por isso eram chamadas de peste negra. Matou um terço da população europeia, basicamente 25 milhões de pessoas acabaram morrendo. Tá? Foi bem triste. Nós temos uma obra aí do Peter Bruegel, né? Bruegel, enfim, chamada o Triunfo da Morte, né? Está lá no Museu do Prado e mostra aí como foi o cenário, né? Não era um cenário muito bonito da quantidade de pessoas que morreram, né? De medo, enfim, né? Que a Europa passou por conta dessa doença aí chamada peste negra. Outro motivo, então, para a crise do século XIV e o fim do feudalismo é a Guerra dos 100 Anos. Essa foi a principal e a guerra mais sangrenta lá da Europa medieval. Ela ocorreu entre os séculos XIV e XV, né? Ela marca também a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Foram 116 anos descontinuados graças principalmente a essa peste bubônica aí que a gente viu, essa peste negra, que acabou dizimando uma série de soldados, né, tanto da França quanto da Inglaterra, já que ela é uma guerra entre França e Inglaterra, e ela está associada principalmente à disputa de territórios, que eram controlados pela Inglaterra, mas que faziam parte da França. Principalmente o território de Flandres, que tinha muito comércio ali no norte da Europa. Tá?
O que vai acontecer então? Um rei chamado Carlos IV, ele vai morrer e não vai deixar herdeiros. O fato dele morrer e não deixar herdeiros faz com que o rei da Inglaterra, Eduardo III, queira o trono. Ele vai requerer esse trono, enfim, reivindicar esse trono, mas os franceses não vão acabar aceitando ele não. Vão colocar um cara chamado Conde de Valois no lugar dele, que vai se tornar o Felipe VI. Tá? Aí vem a epidemia da peste bubônica, mata uma galera, a guerra dá uma pausa aí, né? Na verdade são várias pausas, por isso que a gente tem um período de 116 anos. E em 1412 surge uma pessoa, um personagem importante nessa história, que é a Joana d'Arc. A Joana d'Arc é uma moça, né, que com 13 anos começa a ter visões de santos, né? Dizia ela que eram santos, que anunciavam que ela seria uma grande guerreira, que a França ia ganhar essa guerra, enfim, que ela participaria dessa guerra e seria decisiva nesse processo. E ela fez isso, realmente. Ela participou da guerra e mudou o cenário, inclusive para a França em algumas batalhas. Entrou para o exército, cortou o cabelo, né? Enfim, quando ela foi capturada em 1430 e foi vendida para os ingleses, no ano seguinte, em 1431, ela foi morta, né, acusada de feitiçaria. Foi morta queimada viva lá na fogueira. Depois, mais tarde, a igreja vai transformar ela numa santa, né, a Santa Joana d'Arc. Tá? Essa guerra acaba em 1453 sem um acordo diplomático. Né? Na realidade, o que aconteceu? Os franceses recuperaram o último reduto, né, o último pedaço de terra que estava sendo dominado pelos franceses, e a guerra acaba por ali. Tá? Mas isso não impede de existir uma rivalidade histórica. Depois vocês vão ver em vários momentos históricos ainda essa rivalidade. E até hoje, quem for para a França lá e tentar falar inglês lá na França, em Paris, vai ver que ele não é bem aceito. Inclusive, até os métodos de pesos e medidas, por exemplo, né, para os ingleses, para os estadunidenses, que são depois colonizados por eles, são diferentes. Né? O método de medidas e pesos são diferentes. Quem estuda inglês sabe o que eu estou falando. Muito bem, a crise do século XIV também é marcada, né, pelas revoltas camponesas, né? Uma série de problemas que nós vamos ter também, fome, né? Também foi um caso bem grave. Mas os camponeses começaram a ter que trabalhar em dobro, né? Os senhores, os donos ali dos feudos passaram a cobrar cada vez mais impostos, serviços desses camponeses que se revoltaram, né? Essas insurreições camponesas ficaram conhecidas como jaqueriers, e essas revoltas então eram a morte, né? Determinava a morte de alguns senhores feudais, ou eles tacavam fogo em plantações, tacavam fogo nos castelos, como forma de se rebelar pelas cobranças exageradas, né, desses senhores feudais. Tá? Gente, basicamente é isso, né? Eu vou terminar por aqui. E quem quiser tirar suas dúvidas, né, não esquece, né, de tirar lá as suas dúvidas, de fazer as suas tarefas, tirar as dúvidas no fórum da Blackboard. E já estou com saudade de vocês. Um grande beijo no coração. Fiquem com Deus. Tchau, tchau!